Paz seja convosco, mais uma vez podemos estar juntos, para juntos estudarmos a palavra de Deus e crescermos no conhecimento de Deus e da sua palavra. Vamos a cada dia desejar mais a Deus e a palavra de Deus e termos conhecimento. E conhecimento também de quem é o Senhor Jesus. Está em Marcos 8, 27 e 29, e nós hoje vamos estar falando quem é Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, oramos agora, meu Deus, para que esta célula, meu Pai, seja uma célula, meu Pai, de crescimento, de edificação, Senhor, meu Pai, de motivação, e que nós possamos, Senhor, a cada dia aprender com o Senhor e do Senhor. Ensina-nos, ó Deus querido, eterno, maravilhoso, pelo poder do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? Jesus e os seus discípulos dirigiam para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros disseram que é Elias, e ainda outros dizem que é profeta. A sabedoria de Jesus é demais. Aí ele voltou para eles e disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Todos ficaram quietos e Pedro, então, responde a esta pergunta. Que coisa linda! E vocês, que diz que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo. E essa resposta de Pedro está em Marcos 8, 27 e 29. Tu és o Cristo. O Senhor, na verdade, fez duas perguntas. O que o povo diz que eu sou? E o que vocês acham que eu sou? E vocês? O que diz que eu sou? É uma pergunta que parece ser fácil. E hoje ele continua perguntando: quem sou eu? Jesus para cada um de vocês. Nós podemos andar com Jesus e não conhecer Jesus como Filho de Deus e único e suficiente Salvador. Na aula do Instituto Teológico, eu dou aula de evangelismo e discipulado. Já dei todas as matérias, mas o que eu gosto de dar mesmo é evangelismo, discipulado e pastoreio. Aqui nós vimos, então, que os discípulos estavam andando com Jesus sem saber quem realmente ele era. Estavam andando com a história dele, andando por aquilo que ele estava fazendo, mas não tinha experiência de vida com ele. Existem duas maneiras de nós conhecermos Jesus. E a primeira é isso que eu acabei de falar, sobre o que ouvimos falar. E agora, veja bem, existe a experiência de um relacionamento com o Senhor Jesus. Conhecê-lo pessoalmente. Eu acredito que quem conhece ao Senhor Jesus nunca deixa o Senhor Jesus, porque a experiência é profunda demais. E eu disse como dou aula de evangelismo, e a minha primeira aula, eu quero saber dos alunos, isso já há 30 anos, quem é Jesus para vocês? E dependendo da resposta que eles dão, eu vou nortear todo o ITQ depois, sobre o nível de ensino que vamos dar durante aquele ano. Porque se conhecerem Jesus pelos feitos, se conhecer Jesus por aquilo que falaram, se conhecer Jesus por aquilo que pediram e tiveram resposta, mas não conhecer Jesus como Salvador, nós precisamos levá-los
até Jesus para que eles tenham uma experiência. Nós sabemos que existe a opinião alheia. E Jesus queria saber o que é que o povo está dizendo que eu sou. O que é? Quem sou eu para este povo? E aí o povo estava identificando Jesus como Elias, um profeta poderoso, como Jeremias, um profeta chorão, como Isaías, o profeta que esperava na promessa de que Jesus veria a esta terra. João Batista, aquele que pregou no deserto e ficou no deserto anunciando o Senhor Jesus. Outros acharam que conhecia Jesus por ter participado da ressurreição do filho da viúva de Naim. E nós vemos ali que a declaração daquele povo que participou daquela ressurreição disse: um grande profeta se levantou entre nós. Um grande profeta. Não falaram que era o Filho de Deus, o primeiro Filho de Deus, o Salvador. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, porque falou que era um grande profeta. Lucas 7,16. E diz: Deus interveio. Então, esta é uma opinião alheia. Você lê acerca do que as pessoas falam de Jesus e acreditar nele por aquilo que você leu. Agora, a opinião pessoal, ela é diferente. Nós encontramos a mulher samaritana tendo uma experiência conhecendo o Senhor Jesus. Imediatamente ela fez o quê? Ela se prontificou chamar a multidão, chamar a cidade para conhecê-lo também. Toda pessoa que conhece realmente Jesus quer levar outras pessoas a conhecê-lo, porque ele é tremendo, ele é maravilhoso. E o povo ouviu aquela mulher, o que ela falou acerca de Jesus, e aceitaram Jesus. Mas chegou o momento que eles dizem: olha, nós criamos por causa daquilo que você disse, mas agora nós ouvimos ele, e ele realmente é o Salvador do mundo. Ele precisa ser para nós o Salvador do mundo. João 4,42 fala acerca disso. E quando nós sabemos que ele é o Salvador do mundo e temos essa experiência, nós queremos que o mundo seja salvo por ele. E como vão ser salvos se ninguém pregar? Como vão ser salvos se ninguém anunciar? E aqui diz para nós que nós, então, precisamos ter uma opinião pessoal acerca de Jesus. No começo, o Espírito Santo, ele testifica que a palavra que está sendo dita acerca de Jesus é real. E aí ele nos convence. Agora, a conversão e a experiência pessoal com Jesus, é ele que vai dar a cada um de nós. Então, eu falei sobre a opinião alheia, o que o povo diz. Opinião pessoal. O que é que você diz acerca de Jesus? Você já teve uma experiência com ele? Não superficial, mas uma experiência profunda de estar com ele. E agora vem a opinião acerca de ouvir o que os outros dizem. Ouvir o que os outros dizem pode servir de uma grande ajuda para nos colocar no caminho. E isto é muito importante nós entendermos. É muito importante nós testemunharmos. Há pessoas que vêm para Jesus, para o Senhor nosso Deus, através do testemunho, que é o caso
das pessoas de Sicar, que muitos creram pela palavra da mulher, pelo testemunho. Então, o testemunho dela era importante, mas eles não poderiam ficar só com a experiência que ela teve, porque a salvação ela é pessoal, então a experiência é pessoal. O Senhor Jesus lida com cada um de nós no individual, para um propósito individual e um propósito muito grande de alcançar e alimentar outras pessoas. Veja bem, a mulher chegava e dizia o quê? Olha, venha conhecer um homem que me diz tudo que eu tenho feito. Em João 4,39 relata sobre isso. Venha conhecer aquele que me conhece além daquilo que é aparente, mas conhece quem eu sou, conhece os meus caminhos, conhece as minhas obras, e mesmo assim ele parou para me ouvir. Pedro, ele, todo estouradão, como nós sabemos, ele responde. E nós vemos na maneira como a frase foi colocada, que ele tinha tido uma experiência com o Senhor. Porque ele responde com confiança: tu és o Cristo. Tu és o Messias que nós estávamos esperando. Tu és o Filho do Deus vivo. Olha, ele mostra a diferença entre Deus vivo e Deus morto. O apóstolo Paulo, qual teve pessoalmente uma experiência com Jesus, disse: Jesus é o Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Olha como ele conhecia com profundidade. O homem que perseguia se aprofundou em conhecer aquele qual ele perseguiu, porque ele tornou sendo o seu salvador pessoal. Então a experiência também teria que ser o quê? Especial. Glória a Deus por isso. Atos 14:15. Você pode ler e meditar nesse relato tão importante. Nós encontramos a palavra dizendo, o Senhor Jesus dizendo: vocês me chamam de caminho e não me seguem, me chama de vida e não me deseja, me chama de sábio e não me escuta, me chama de Deus e não me temes, chama-me de Salvador e não me aceita, chama-me de Senhor e não me obedece. Olha que coisa mais profunda essa conversa aqui do Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali, e ali ele conversando, ele diz assim: vocês me chamam de caminho, mas não me seguem. Se nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que seguir a ele, pois ele é o único caminho. Se nós sabemos que ele é a verdade, nós temos que cumprir, viver e proclamar a verdade. Se nós sabemos que ele é a vida, nós precisamos a cada dia alimentar essa nossa vida de uma maneira toda especial. E aquele diz: me chama de vida e não me deseja. Quem não deseja a vida optou a escolher o quê? A morte. Me chama de sábio e não me escuta. Irmãos, como é precioso escutarmos sábios. E Jesus é sábio. E ele diz: vocês não me escutam. Escuta-me, porque eu quero falar com vocês. Vocês me chamam de Deus e não me temem. A Bíblia diz que nós temos que ter o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E nós precisamos temer ao Senhor nosso Deus. Temer ao ponto de levá-lo e anunciá-lo a outras pessoas. E pedirmos ao Espírito Santo que as convence da verdade. Convence do juízo eterno.
Nós estamos vendo aí que a Bíblia diz que na vinda do Filho dos Homens as pessoas estarão casando e dando-se em casamento, mas não estarão preocupadas com a vinda do Senhor. Mas nós conhecemos a palavra, para não nos decepcionarmos depois da vinda de Jesus, mas subirmos com Ele, nós precisamos levar Ele a sério. E vamos semear a palavra de Deus. O que garante a vitória é a palavra de Deus aplicada nos corações. E ela vai reagindo e vai produzindo. E aqui diz, chama-me de Salvador e não me aceita. Quantas pessoas dizem, Jesus é o Salvador do mundo. Glória a Deus por isso. Já aceitou o Salvador do mundo como seu Salvador pessoal? Já aceitou Ele como dono da sua vida? Você já reconheceu que Jesus é o teu proprietário? Quando nós reconhecemos que Ele é dono e Ele é o nosso proprietário, o Pai Nosso fica fácil de nós não recitarmos, mas orarmos como nossa oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Este pão é o pão diário. É o pão cotidiano. Mas também está falando do pão que alimenta para a eternidade. No Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade. A sua vontade, Senhor Jesus, é feita no céu, que ela seja feita na terra. Que ela seja feita através de mim e por mim, mas que ela seja também feita por aqueles que eu anunciar que o Senhor é o único Salvador. A humanidade, irmãos, está andando de um lado para o outro. Estão como bêbado, sem saber qual é a direção. E só nós temos palavra de vida eterna para este povo. Cada um de nós, no pessoal, precisamos orar e perguntar para o Senhor, Senhor, o que tu queres que eu faça? Me ensina a fazer, me instrui, como diz o Salmo 46. É o Senhor que diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei, mostrar-te-ei o caminho que deve seguir e te guiarei com os meus olhos. Então é um trabalho como acompanhamento de Deus, que nós sejamos instruídos, mas que nós também passamos essa instrução. Chamas de Senhor a mim e não me obedece. Nós precisamos obedecer. Como é que obedecemos ou desobedecemos ao Senhor? A palavra de Deus nos mostra como é que nós obedecemos a Deus e como é que nós desobedecemos a Deus. Não viver segundo a palavra de Deus é transgredir a vontade de Deus, é desobedecer, é desrespeitar. Quando o pai manda o filho fazer algo e o filho não faz, ele está desrespeitando o pai. E a Bíblia diz que temos que respeitar os nossos pais. Pai celeste e o pai terreno. Nós temos que respeitar e obedecer os nossos pastores. O meu pastor é pastor Mário de Oliveira. E eu o respeito. E ele sempre, quando está em reunião com nós, ele diz, olha, querem ser bem-sucedidos? Vocês não são obrigados a me amar, mas vocês devem me respeitar e me obedecer. Porque Deus me botou como autoridade sobre vocês. E me obedecer leva vocês a ser abençoados. Pastor Mário diz, quem caminha comigo,
não caminha com aqueles que não são por mim. É uma receita dele contínua. Aqueles que se levantam por inimigo dele, não precisam ser nossos inimigos, mas nós não devemos andar com ele. Porque ninguém deve ouvir a dois senhores. Senão vamos agradar a um e desagradar a outro. Quantas vezes você vê pessoa que diz ser sua amiga, mas janta, sai com aquele que você sabe que são os seus inimigos, que durante o período que estiveram juntos, com certeza teceram algo contra você. E o pastor Mário ensina grandemente, com profundidade sobre isso. Observe quem são os seus amigos. Ele se afasta daqueles que eles percebem que são os seus inimigos. Por que caminhar com o inimigo? Nós estávamos um dia em uma reunião, e lá todos prestam um relatório, e um secretário prestou um relatório. E numa reunião que esse secretário teve, ele estava assentado ao lado de alguém que nós sabemos que fala mal do pastor Mário. E o pastor Mário falou: o que você está fazendo sentado do lado de alguém que fala mal do seu presidente? Mas sabe o que é? Ali era uma reunião. Não fica bem você sentado ao lado de alguém que você sabe que não é amigo do seu líder. É pelas pequenas coisas que nós vamos avaliando acerca de lealdade, de fidelidade. Você já viu pessoas que saem da igreja, elas saem da igreja, a igreja não serve para elas, mas elas não querem sair do convívio do povo da igreja? Querido, se a igreja não serve para eles, eles não servem para ter amizade com você. Tem muita gente boa para você ter amizade. Tome cuidado. Às vezes Deus arranca a árvore e você sai atrás da árvore arrancada. O que ela tem para te dar? Às vezes eu vejo pessoas que saem, que são ingratas, e pessoas elogiando. Está errado, irmãos. Se posicione. Se coloque num padrão de servo leal e fiel. Se coloca no padrão de filho de Deus e de lealdade. Em nome do Senhor Jesus. Quando o pastor Davi ganhou a eleição para presidente do Estado, ele ganhou do pastor Daniel Marins. E eu estava trabalhando com o pastor Daniel Marins e ele ganhou. Eu fui a pessoa mais votada do Estado. Ainda estávamos lá no calor da convenção e ele fez uma reunião com o conselho eleito. E é claro, todos nós que éramos do pastor Daniel Marins, estávamos lá conversando com o pastor Daniel Marins, dando um abraço nele e tal, porque ele havia perdido. E ele ficou observando tudo aquilo. No fim da tarde ele convocou todos nós. Aí falou: todos vocês que trabalharam com o pastor Daniel Marins, já abraçou ele, já cumprimentou ele pela coragem de concorrer, que só ter coragem de concorrer já é uma grande coisa. Nós falamos sim. Ele falou: então agora vocês têm que decidir com quem vocês querem andar. Se vocês querem andar comigo, a partir de hoje, o líder do estado de São Paulo sou eu. Não fica nada bem eu ter você no meu conselho e ver você em aliança com alguém que não gosta de mim. Mas você não é obrigado, você pode ser oposição a mim. Ir para o conselho como oposição. Agora, se você quer trabalhar para o reino, a campanha acabou. Agora é trabalhar pelo Estado.
E aí ele ouviu a cada um de nós e nos propomos caminhar junto. Não que a partir daquela data não íamos deixar de gostar do que perdeu, mas já não dava para caminhar junto, nós tínhamos que caminhar com o novo presidente, para não ter influência. Então, isso nós precisamos aprender. A cada dia, seja fiel ao seu líder. Aqueles que não são pelos seus líderes não serão por você. Não se iluda. Eles querem se aproximar para te envenenar. E você só deixa se envenenar se você quiser. Mas não. Vamos criar um propósito de lealdade e de fidelidade. Lealdade e fidelidade. Eu já falei em uma das células que o pastor Dartes me falou que algumas pessoas seriam arrancadas da igreja. Porque, na verdade, eu pensava que era e não era pela igreja nem por nós. E que elas influenciavam negativamente outras pessoas. Eu achei estranho aquilo. E ele falou, não impeça de ir. Deixa eles pegar o caminho do pródigo. Deixa eles gastar tudo de ensino que eles receberam aqui na palavra. A hora que eles chegar no chiqueiro dos porcos e eles caírem em si, eles vão lembrar, lá na quadrangular do Rochdale era assim, 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 assado. Ensinava a palavra como realmente é. Ou eles morrerão no chiqueiro, ou se posicionarão e voltarão com humildade para quadrangular. E eu disse, para mim é muito difícil, mas eu vou fazer. E quando eles voltar, recebe eles com o amor que o pai recebeu, o pródigo. Não os lance fora. Se eles têm um tempo de gastar que eles decidiram, não foi Deus que deu. Deus não arranca quem ele plantou, ele arranca só quem ele não plantou. Mas no nosso meio, pode ter pessoas que não foram plantadas por Deus. E nós veremos. Não se assuste. Não te espante. Fique confiante. Determina a sua fidelidade a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, a sua pastora e o seu pastor e a igreja quadrangular. Fidelidade. Ninguém tem mais do que nós para oferecer. Pode ter até igual, mas ninguém pode comer onde não foi mandado para alimentar igual. Tem que comer onde Deus plantou. Que neste ano nós venhamos nos posicionar, a caminharmos de acordo com união, com a palavra de Deus, em nome de Jesus. E você se lembra da primeira vez que alguém falou de Jesus para você? O que te falaram? Falaram que ele era o Salvador, o médico, o que falaram? Quanto tempo demorou para você o receber como Salvador, o Senhor? Então, você já teve uma experiência com o Senhor? Ele quer que eu e você tenhamos uma experiência pessoal com Ele. Que a cada dia nós possamos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. A cada dia, o lema da célula, da nossa célula Jesus Príncipe da Paz é: Senhor, eu reafirmo a cada dia a minha aliança com o Senhor para a eternidade. Reafirma a sua aliança e ore pelos seus pastores. Nós precisamos de oração.
As pessoas só vê o pastor ou a pastora lá no púlpito pregando. Isso é o de menos. Nós temos excelentes pregadores. Não precisamos nem pregar. Que tem pregadores na igreja que pregam a palavra. Mas o pastoreio, ele é 24 horas por dia. O cuidado com o povo é 24 horas por dia. O cuidado com a obra é 24 horas por dia. Não são 2 horas na hora do culto. E nós temos líder também, que tem compromisso com Deus, com a pastora e com o reino. E trabalham. Tem pessoas que trabalham. Nesse tempo, fazendo célula online, visitando na porta. Vamos achar um meio de fazer alguma coisa para nós realizarmos a obra do Senhor nosso Deus. Eu quero dizer a vocês que todos aqueles que desejarem o nosso pastoreio, eu estou disposta a pastorear vocês com amor, mas com palavra de verdade. Não espere de mim engano, não. Porque eu vou pregar o que a Bíblia diz com suavidade e com amor. Agressividade não quer dizer que é verdade. É falta de educação. Com suavidade e amor. Porque vocês são preciosos. Então eu espero que nós tenhamos a cada dia mais ovelhas que ouvem o seu pastor. No caso do Rochdale, a sua pastora. E caminhe na orientação e caminha na direção. E ore por mim, pastor Plínio, pela minha família. É uma família pastoral. É uma família que todos pastoreiam. Olha o fim de ano, ninguém pode passar com ninguém. Porque o compromisso com o reino de Deus é maior. Pastor Daniel e pastora Thalita, na véspera do dia 31, eles fizeram 7 cultos, porque não comportava. Ela já estava no final da noite do dia 31, 1h, que ela não conseguia nem pôr o pé no chão. Sabe, de repente aparece alguém e diz assim, eu estou indo embora. Meu Deus. É árvore sem raiz. É gente que Deus não mandou, mas veio para trazer tristeza e amargura para o nosso coração. Eles batizaram no dia 31, 101 almas para o Senhor. Porque as células lá não pararam, gente. As células lá continuaram. Pessoas que tinham espaço grande continuaram fazendo a célula no espaço grande. Aqueles que tinham espaço pequeno, por a célula da casa do pastor Daniel e pastora Thalita, continuou. Aqueles que tinham lugar pequeno, ou arrumou um lugar espaçoso para fazer, ou fizeram online. Trabalharam online, o resultado está aí, 101 almas. Batizaram no dia 31. E que Deus abençoe vocês. E eu espero que assim como você está aliançado com Jesus para a eternidade, venha se aliançar conosco até que nós somos pastores do Rochdale. Até que somos pastores, estejam comprometidos com Deus, com o reino dele e conosco, com a igreja, com ganhar almas, para fazermos a vontade do Senhor na terra. Que Deus abençoe vocês, eu abençoo vocês. Sozinho eu não vou fazer nada, mas com vocês nós vamos longe, tá bom? Conta com o meu amor, com a minha oração e com o meu cuidado, em nome de Jesus. E determina que você não vai perder a célula, que você vai continuar na célula e arrumar outras pessoas para participar da célula. Eu vou orar com vocês.
Paizinho querido, nós queremos dizer, Pai, que Jesus Cristo é o teu Filho amado, que renunciou à glória, que abriu mão, Senhor, do lugar celestial, puro e santo, para vir para uma terra, Pai, em pecado, contaminada, afastada do Senhor, mas para fazer a tua vontade. Pai, para fazer a tua vontade a preço, e Jesus pagou o preço. E nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a pagarmos o preço para sermos fiéis a esse Jesus maravilhoso. Fiéis, ó Pai, ao teu reino. Fiéis, ó Deus, a pastora. Fiéis à tua casa, Pai, através do teu poder. Eu te agradeço por cada um deles, que são tão importantes e valiosos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Receba o meu abraço, o meu carinho, o meu receio, meu respeito, e juntos nós vamos mais longe. Unidos nós somos mais fortes. Deus é bom o tempo todo. Abraço em nome de Jesus, meu e do pastor Plínio. A paz.